Muito bem, vamos conversar sobre as minhas percepções do ano anterior, do ciclo anterior de 2025 e quais são as percepções que eu tenho para 2026. Vejam bem, não vou falar de previsões, não é sobre isso, até porque não é o que eu faço. Mas o que eu entendo que ao longo do tempo, quanto mais nós nos desenvolvemos, quanto mais nós nos alinhamos, mais clareza mental nós vamos tendo a respeito dos nossos próprios processos. Junto com tudo isso, vem os nossos aprendizados, vem a nossa busca pelo conhecimento, onde a gente vai desenvolvendo então outras habilidades, e isso vai afinando a nossa percepção. E aí, quando finaliza um ciclo de um ano, a gente faz uma avaliação e a gente vai conectando, muitas vezes, episódios que iniciaram num outro ciclo e que finalizaram, porque nós estávamos no ano de 2025, bem num período, era um ciclo, um ano 9 de fechamento de ciclos. E junto com isso, o 9 é o número do ano de 2025. Mas nós temos o nosso ano pessoal também, que influencia junto com o ciclo do ano, do número do ano, né? Mas isso é uma outra história, né? Senão a gente aprofunda nisso e eu não é isso, tá? Isso é bem fácil de descobrir, como tu calcula o teu ano pessoal, pesquisar sobre como tu calcula o teu ano pessoal com o ano astrológico, que nem nós estamos agora em 2026, num ano 1. Então é bem fácil. Num outro vídeo a gente pode falar disso também, que algumas pessoas já me perguntaram como eu entendo isso, né? Olha só, o ano 2025 eu conversei no início do ano passado, então do ciclo passado, em janeiro, ali dia 1 ou 2. Fiz vários stories, falei muitas coisas ali do que eu imaginava como ia ser o ano, né? E uma das coisas que eu lembro de ter conversado muito com vocês é a questão toda do que ia ser um ano rápido, ia passar muito rápido, e quando a gente piscasse o olho já ia ter passado, porque iam acontecer muitos movimentos no ano, e que seria um ano onde que os véus começariam a se dissipar e a gente começaria a ver as coisas com mais clareza, tá? É claro que isso tudo tem a ver com o processo individual de cada um de despertar consciencial, na fase que cada um está, a maneira como cada um se reconhece como um ser multidimensional, é a sua conexão com a presença divina, é o seu entendimento. Porque para muitas pessoas as coisas elas vão acontecendo e a pessoa não entende, ela não tem nem a percepção de entender por que que isso aconteceu na vida dela, ou aquilo aconteceu, ou aquele outro aconteceu, tá? É nível consciencial. Então, vou falar um pouquinho, né, dos meus processos aí para vocês entenderem um pouco, né? Que eu fui alinhando durante o ano anterior, o ciclo anterior, e o que eu entendi. Uma das coisas mais marcantes que aconteceram no meu ano de 2025, e por isso que configurou realmente o fechamento de ciclos, foi a mudança da minha neta Anitta para a casa da mãe dela, né? A Anitta, ela morava com nós desde os 3 anos de idade, teve todo um processo com nós, e a gente não imaginou quando ela chegasse nessa fase da pré-adolescência que ela fosse ter essa vontade. Foi algo que nunca foi falado entre nós, nem nós aqui em casa, e nem nós em casa, e nem com a minha filha. Mas ela foi um ciclo que finalizou. Ela sentiu vontade de ter uma experiência com a mãe, por conta da idade dela, por fatores emocionais dela também, né? Aquilo tudo que estava acontecendo com ela. Mas depois, quando eu fiz a avaliação do ano, esse foi algo bem marcante para mim, porque mexeu muito com o meu emocional, com a minha vulnerabilidade, porque baixa frequência, foram muitas mudanças que aconteceram tudo quando entrou o meu ano astrológico, que entrou em junho.
Então, foi a mudança da Anitta, foi a finalização do ciclo do espaço, da Essência da Alma também. E foi o episódio do nosso gatinho, que fez a passagem, que tinha vindo junto com a Anitta. Então, depois eu fui juntando no final do ano tudo. Aconteceram outras mudanças também. A gente iniciou projetos novos, fizemos coisas. A gente estava num outro ritmo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Olha só como eu fiz a avaliação. O ciclo da Anitta com nós, minha neta maravilhosa, né? Quem me acompanha há bastante tempo nas redes sociais, lá no Instagram, né? Sabe das histórias dela, da nossa parceria, tudo que a gente tinha. Todo mundo chamava ela de Minimin, né? Agora não chama de Minimin, que é Minimin da mãe dela, né? Começou em 2016. Em 2016, 2015 para 2016, começou todo o ciclo da Anitta efetivo, né? De estar com nós, não era um ano 9. Foi quando veio os gatinhos para cá, a Marie e o Tom. E foi quando nós entramos num processo também que nós tínhamos uma empresa e a empresa passou por todo um processo de desestruturação, de quebrar, e a gente foi passando períodos com tudo isso, e aí no final do ano eu entendi o fechamento de ciclos, porque foram se configurando várias coisas, foram fechando ciclos. Foi fechando esse ciclo de tudo isso, dessa parte empresarial, dessa empresa. A gente sentiu isso, a finalização de muitas coisas aconteceram nesse ano 2025, aquilo que iniciou em 2016. O ciclo da Anitta, ela mudou de fase, então mudou de ciclo, fechou o ciclo com nós, o ciclo dela estar morando com nós, e iniciou um outro ciclo para ela, e a gente entrou num outro ciclo também. E o Essência da Alma, mesma coisa. Então, o meu espaço Essência da Alma, que durante muito tempo sempre teve um slogan, onde o despertar da sua alma acontece. Então, eu entrei numa outra fase e eu não tinha me dado conta também que o ciclo ali estava finalizando, porque eu tive um período, o período todo do espaço, na configuração que ele tinha, era um período de muita doação, porque ele era um número 9. Então, o Essência da Alma era um número 9. Ele foi configurado com um número para trabalhar muito com a espiritualidade, o acolhimento, aquilo tudo da finalização de ciclos. Então, que as pessoas começassem ciclos, passassem e fechassem os ciclos lá. Então, a cura, né? Então, passa por ciclos, finaliza e cura. Então, teve isso também. E eu já estava num outro movimento, eu já estava me abrindo para outros projetos que eu estava configurando aí já há algum tempo, né? Que agora em 2026 vai ser a fase de alavancar tudo, que tem a ver também com as mudanças no meu trabalho. Então, essas finalizações de ciclos eu fui entendendo. E eu vi isso acontecer também na vida de muitos clientes meus, de muitos pacientes, muitos clientes. Relacionamentos que foram terminando, relacionamentos de anos, finalizou ali o ano passado, de uma hora para outra surgiu o assunto, um não queria, outro não queria separações. Isso aconteceu muito, eu vi muito dentro do meu círculo pessoal e também do profissional. Esses ciclos finalizados, pessoas que mudaram de cidade, foram para outra cidade, fecharam o ciclo de onde estavam, foram para outra cidade. Ciclos de doenças, pessoas que estavam passando por períodos de tratamento, então finalizou o ciclo, aconteceu o processo, a pessoa se liberou também. Então, isso eu entendi do ano passado. A nível consciencial, global e coletivo, então, o que eu entendi do ano passado? Que foi um ano de muitos testes para as pessoas, tá? Muitos testes em entender sobre fechamentos de ciclos e entrar em uma frequência nova. Então, eu vi isso muito forte no coletivo, por isso que eu comentei com vocês, né, que no início do ciclo anterior, em 2025, eu falei muito da questão de cair os véus, né, e isso tem a ver com quando os véus vão caindo, o coletivo vai tomando consciência de muitas coisas. Começa a ter outras percepções daquilo que ele está vendo. Então, isso eu vi muito acontecer. Eu vi isso também acontecer nas relações pessoais,
das pessoas. Então, parece que algo ficou mais transparente, aquilo que se fala muito, né? A gente comenta muito, quem trabalha com o despertar, a gente fala muito da questão toda da separação do joio e do trigo, né? Que isso se arrasta há zilhões de anos, as pessoas falam disso, né? E isso ficou muito nítido porque a mudança da frequência vibracional, a expansão da consciência, o nível consciencial de cada um, o ano passado foi mudando de ciclo. E quem não mudou de ciclo, se criou uma lacuna entre as pessoas, então as pessoas é como se elas saíssem da tua linha do tempo. Saísse daquela linha que tu está numa realidade, daí que aquilo não mudou, está em outra realidade. Então, isso também foram percepções que eu tive ao longo do ano. E uma necessidade ali, quando chegou no final do ano, eu senti uma necessidade de finalizar mais ciclos. Então, eu sempre faço todos os anos uma varredura nas minhas redes sociais, faço uma limpeza, né? Porque quando a gente trabalha com energia, a gente sente as energias, né? Então, tudo que eu levo, a contraparte tem que estar alinhada com aquela frequência para que realmente aconteça o entendimento daquilo que eu estou levando, as pessoas tenham as percepções, a clareza daquilo que eu estou trazendo. E quando tem algo que está em desalinhamento com isso gera ruído na energia, porque também se torna uma energia coletiva, uma egrégora, né? Então, eu sempre faço, eu senti uma necessidade muito grande de fazer isso no final do ano. E aí eu fiz também uma limpeza, fechei ciclos, isso se chama fechar ciclos, é como se eu tivesse fechado o ciclo daquilo tudo que eu estava distribuindo até o final de 2025, para me abrir para a frequência então que nós estamos entrando, é uma frequência 1, que é de inovação, que é de criação, que é de impulso, de tudo isso. A gente vai falar mais profundamente sobre isso hoje. Eu fiz todo esse movimento, fechei ciclos e aquilo te traz um alívio. Porque eu entendo que quando se criam os emaranhamentos, e a gente está sempre criando emaranhamentos, porque a gente está nesse mundo aqui, tudo é energia, algumas coisas a gente não se dá conta. Tá? Aquilo não é que te atrapalha, aquilo gera ruído, mas gera ruído para ti e gera ruído para o outro lado também, porque de certa forma está conectado. Então, quando tu libera, quando alguém faz o movimento de liberar, tu libera para que a pessoa tenha uma outra visão, encontre algo que seja mais de acordo com aquela frequência que ela realmente vibra e que ela não force estar em algum lugar que não cabe para ela, porque isso é muito desafiador. Que os assuntos que eu trago, eles já estão num nível mais profundo, então é necessário que as pessoas tenham um nível consciencial também um pouco mais expandido para compreenderem o impulso que eu dou quando eu trago determinadas questões para que ela avance no processo dela, né? Então, isso foi o ano de 2025. Foi fechamento de ciclos, abertura para novos movimentos que vão se configurar em 2026. Então, as minhas percepções ali no final do ano, elas ficaram muito claras, né? Eu entendi todos os processos, caíram muitas fichas, eu fui entendendo as coisas que tinham iniciado lá em 2016, né, que foram andando até o ano passado, o ciclo passado, e isso é muito interessante, é muito interessante. O meu processo, eu tenho muita clareza, por exemplo, assim, eu faço aniversário em junho, né, eu sou canceriana, faço aniversário em junho, sou uma canceriana com ascendente em Áries. E se entrar para as outras questões que eu tenho, a parte da religião e tal, de orixás, o que me acompanha, aí a gente entende, eu entendo todo o meu processo. E eu já fiz a minha numerologia também, eu tenho o meu mapa astrológico também, então eu entendo os meus processos, eu sei me autoavaliar, né? Entender em que momento eu estou e que movimento eu tenho que fazer para dar andamento a me manter na minha linha mestra central, que a gente chama, e fazer aquilo que eu vim fazer aqui, né? Dar continuidade ao que eu tenho que fazer, né? Então, isso tudo
Eu percebo quando acontece, por exemplo, quando eu fiz aniversário, entrou todo o processo de finalização de ciclos. Que daí entrou meu ano astrológico junto, com a frequência de 2025, que era o 9, que era a finalização de ciclos, e foi assim, ó, eu acho que não deu um mês, assim, aconteceu tudo junto. As mudanças todas foram assim, ó, de um dia para o outro foi indo, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. É claro que isso é altamente impactante no primeiro momento, que é aquilo que eu comentei com vocês, né? E que tu vê que tu é vulnerável a esses movimentos, tá? Mesmo que tu tenha uma preparação, que tu é vulnerável, que isso te gera muitas vezes acesso a gatilhos que em alguns momentos tu acredita que já estavam curados, e quando acontecem movimentos assim, te gera, abre aqueles gatilhos, né? Aquele gatilho leva um impulso, e ali tu também te vê num momento de clareza para que tu faça o teu movimento, então, de bom, uau, isso apareceu aqui, tem coisas ainda para alinhar, tem coisas para curar, tem coisas para resgatar. Então, teve todo esse processo. O ano de 2025 também foi um ano que eu trabalhei muito forte com a finalização de ciclos ancestrais, de maldições familiares, de magias ancestrais familiares em linhas familiares. Trabalhei muito forte, não só para mim, mas também para clientes meus. E porque eu também vejo isso como uma finalização de ciclos, liberar essas ancestralidades, curar essas ancestralidades é fechar ciclos, né? E tu libera tudo isso. Então, isso foi o resumo de 2025, certo? Vamos falar um pouquinho de 2026 agora? 2026 que a gente entra com essa frequência 1, gente, para mim a frequência 1 é algo assim desafiador. Por quê? Porque eu tenho muito 1 na minha numerologia. Eu tenho meu ascendente Áries. Eu tenho muito fogo em toda a minha composição de todas as minhas linhas. Eu tenho orixás que vibram no fogo também, e tem a frequência do fogo. Eu tenho entidades que são nessa linha. Então, eu sei, o 1 é impulso. Impulso. O 1 ele é inovador, ele impulsiona todo o resto. Mas o 1 num ano como. Porque o ano ainda não começou, né? O ano astrológico 2026 começou dia 1º, que é o 10 que se transforma em 1. Mas nós temos outros movimentos que impulsionam a energia do ano. Nós vamos entrar na frequência astrológica de Áries em março, que é essa energia impulsionadora de verdade, que é a energia que vai e é o fogo. Então, nós vamos entrar num ano chinês, que é Yang, fogo, então cavalo de fogo. Então também tem esse movimento. O que que o cavalo é? O que que o cavalo faz, gente? Vocês já viram? Eu amo cavalgar, né? Gente, a cavalgada é um impulso. Imagina um ano fogo. Então eu percebo que a gente vai ter um ano muito mais rápido que o ano passado. O ano passado eu falei para vocês que piscou o olho aconteceu. Esse ano vai ser mais rápido ainda. Por quê? Porque é girar, 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 vai ser muito rápido. Mas é um ano também, que é um ano de muito trabalho, é um ano regido pelo orixá Ogum, dentro do nosso culto aqui do Batuque do Rio Grande do Sul. O orixá Ogum é um orixá que tem uma força incrível de quem tem conexão, mesmo que a gente não tenha conexão, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Mesmo que você não seja de religião, que você não tenha essa configuração que eu tenho de ser pronta dentro da religião, que você só admire e queira entender um pouquinho de orixá, eu quero contar uma coisa para vocês. Os orixás, eles são forças da natureza. Eles não são seres, eles são forças da natureza, são consciências, tá? E eles vibram no nosso campo, todos eles.
todas essas frequências, essas forças da natureza vibram no nosso campo, independente do nome que a gente dê a isso. Por quê? Usando o arquétipo, então, do orixá. Se eu estou num momento que eu preciso cortar aspectos negativos do meu ego, que eu preciso cortar relações negativas que me prejudicam, Ogum vai estar presente. Entenderam? Se eu estou num momento, independente do orixá que esteja regendo o ano, dessa frequência que esteja regendo, se eu estou num momento que eu preciso de harmonia, clareza mental, é Iemanjá que vai estar ali vibrando. Isso não vou me aprofundar também aqui, né? Porque não é o objetivo, tá, gente? A gente vai ter muito tempo esse ano para falar de muitas coisas aqui pelo canal do YouTube, porque eu vou trazer assuntos diários para a gente conversar aqui. E a gente vai expandindo muitas coisas aqui, tá? Então é isso. Então esse ano é um ano de Ogum, então é um ano de bastante trabalho, é um ano de bastante corte de aspectos negativos em vários níveis, tá? Pessoal e coletivo. Mas é um ano que, para quem conhece o orixá, é um ano violento. Ele é um orixá de guerra, ele é a potência da guerra, né? Mas é um ano também que ele vem junto com Yansan. Yansan é a senhora dos raios, dos ventos, né? Então, na medida que ele corta, ela já dissipa, assim falando de forma figurativa, tudo aquilo. E ela é o orixá, que ela te traz o movimento, a potencialidade, ela te empodera, tá? Ela traz poder para ti. Ela traz essa força, porque tu brote de dentro de ti essa força vital da vida, do movimento, da expansão, porque é isso que ela é, esse movimento todo de nos impulsionar para seguirmos em frente, tá? Então nós vamos ter muitos movimentos aí durante o ano, rápidos, é tudo muito rápido quando é assim. Então é aquele que eu digo assim, ó, lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Vai ser assim, ó. Aqui. Então, muito cuidado com suas ações em todos os níveis. Mental, emocional, energético, espiritual, físico, matéria. Muito cuidado. É um momento de avaliar antes da ação, porque ela vai gerar a causa. Ela vai gerar o efeito. Muito rápido, tá? Então, isso é o que nós vamos ter aí, então, para esse ano, resumindo assim, de novo, são minhas percepções, tá? Eu tenho um amigo meu, e ele é o homem das previsões, né? Ele realmente faz as previsões, o Atos Salomé, a nível global, então, uma assertividade gigante, mas ele é paranormal, ele trabalha com um sistema lá de cabala oculta para ir avaliando tudo, é maravilhoso, né? Se vocês procurarem ele no Instagram ou aqui no YouTube, vocês vão encontrar, ele é incrível. E ele sim, ele é um cara que realmente faz as previsões. E eu tenho percepções de acordo com o meu próprio processo, tá? De acordo com o meu processo. Eu entendo também que 2026 a gente está ali num processo pessoal de cada um e onde muitas mudanças estão acontecendo de forma muito rápida, né? Conectadas com o nosso próprio processo de despertar, que são essas mudanças de realidades muito rápidas, paralelas. Num dia tu acessa mil e poucos, é rápido, eu pensei, acessei uma, eu pensei diferente, acessei outra e vai indo. Só que isso tudo tá gerando, como é que eu vejo um filtro, uma filtragem. Então, as coisas elas vão ir se afunilando até final de 2026. Eu acredito que vai ter um período aí do ano, pela minha percepção que eu recebi, né, no meu mental, e avalio sempre o que eu recebo com aquilo que eu estudo, com as minhas conexões para ver se faz sentido. Eu acho que vai ter um período que nós, como humanidade, como consciência coletiva, nós vamos escolher uma linha do tempo. Eu acho que vai ter um período assim.
E aí, quando a gente escolhe uma linha do tempo como consciências coletivas, aquilo se configura na matéria. Porque nós temos as nossas, a gente não chama de linha do tempo as nossas realidades, né? Porque as nossas escolhas pessoais. Tem um outro nome lá que a gente dá, que é lâminas de realidade, é assim que a gente chama. Porque a gente tem as nossas pessoais, as nossas escolhas. E tem a coletiva, que não tem como escapar, né? Porque o coletivo faz essa escolha de acordo com o nível consciencial, daquilo que foi liberado, aquilo que foi aprendido, as consciências. Em determinado momento, eu acredito que vai ter algo assim durante esse ano de 2026, né? Que a partir disso, dessa escolha, então, de consciências coletivas, a gente vai começar a definir as nossas linhas, então, aonde a gente vai se inserir nos próximos períodos, porque a gente tem um período agora de finalização, quando finaliza 2026, até 2030, bem intenso para nós como configurar as nossas, aonde a gente vai se inserir, né? E isso tudo tem muito, 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 gente, a ver com o nosso aprendizado, com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente busca se melhorar, porque não é externo, o que a gente vê no externo veio de dentro de nós. Então, tudo aquilo que eu vou me melhorando a nível consciencial, de despertar a minha mente, os meus aprendizados, o meu conhecimento, aplicar na minha vida. A limpeza dos meus, que eu sempre digo, é o karma negativo, né? Eu vou limpando, isso vai clareando mais. Eu vou me desprendendo de contratos do passado, de coisas que eu fiz até de forma inconsciente. Então, isso tudo a gente vai mudando a nossa frequência, então a gente vai tendo mais clareza, né? Eu percebi para mim, né, que eu tive muitas viradas de chave ao longo da minha jornada dentro do que eu faço, tanto da vida profissional quanto pessoal. Mas o que mais me trouxe uma virada de chave muito grande foi em 2024, eu acho que março de 2024, quando eu comecei, né, eu já estava estudando há um tempo, o Hélio Couto, e eu comecei a fazer a ressonância harmônica. E estou fazendo até hoje, vou continuar fazendo pelo resto da minha vida. E eu comecei a notar, perceber que a tua mente ela fica muito mais clara. E tu tem uma percepção, uma visão, a tua visão do todo se torna diferente, de todo e qualquer processo, do teu próprio processo, do que tu vê no externo, do que a gente vê na mídia, do que é mostrado, a gente muda a percepção. Então, buscar conhecimento é muito importante para todos nós. E conhecimento não está vinculado a nenhuma crença religiosa, né? Vocês viram que eu falei aqui um pouquinho de orixá e tal, porque é a minha linha, né? Minha religiosidade está ligada às religiões de matriz africana e eu não estou mais presa dentro das egrégoras, tá? Mas eu tenho esse alinhamento com essas frequências, então um outro nível, mas eu passei por todos os processos dentro da religião africana. E com os meus aprendizados, os meus estudos, eu fui levando isso para um outro nível. Então, eu trabalho em outro nível com eles. Não estou presa dentro de nenhuma egrégora mais hoje, né? Porque todas as egrégoras de todas as religiões, elas nos prendem, elas nos limitam. Porque tu tá preso dentro de algo, né? E nós somos seres livres. É por isso que a gente se desenvolve. Por isso que a gente eleva o nosso nível consciencial, muda a nossa frequência para ter esse entendimento que o caminho é para dentro, tá? E que quando eu olho para dentro de todo o meu processo, que eu vou estudando, que eu vou me conhecendo, que eu vou mudando, que eu vou me liberando, eu vou tendo cada vez mais clareza a respeito de tudo que acontece no externo. E com isso a gente vai trazendo para a nossa vida um equilíbrio mais ajustado. Os campos eles vão se ajustando, a gente vai percebendo tudo de uma forma diferente, a gente começa a interagir com o sistema de uma forma diferente,
porque a gente tem o entendimento do que está por trás do que tem, do que estão mostrando. Então a gente começa a interagir de forma diferente. E muitas coisas elas deixam de tirar a nossa paz, porque a gente não está mais nessa frequência. Porque quando a gente está muito bloqueado, quando a gente está muito limitado, quando a gente ainda não despertou, quando a gente ainda não trouxe entendimento de muitos processos para nossa jornada, nossa caminhada, e vejam bem, não é uma crítica isso, tá? Não estou avaliando ninguém, cada um no seu tempo. Mas quando a gente está assim, e a gente é parte desse emaranhado todo que vibra mais baixo. A gente é parte disso. E a gente vibra como se fosse uma localidade, a gente está ali inserido e a pessoa não se dá conta de muita coisa e ela continua dentro daquele sistema. Aquilo vai consumindo a energia dela, porque o objetivo é esse mesmo, é, é consumir energia, e aí a pessoa continua naquele looping. Aí quando tu começa a despertar, tu começa a buscar um outro entendimento, e mais clareza, tu trata as tuas emoções de uma forma diferente, tu trata o externo de uma forma diferente, tu não te vincula. Eu sempre digo, tu pode ter opinião, gosto, tu não muda nada. Tu continua tendo teu gosto por algo, as tuas opções, mas tu não te vincula energeticamente neste emaranhado. E isso faz toda a diferença. Porque uma pessoa que desperta, ela tem o campo dela, a frequência muda, o campo muda. E se o campo muda, as pessoas que estão no entorno, elas também automaticamente vão se modificando. Então, esse eu acho que é um dos grandes segredos do despertar. Quando a gente fala de despertar, é um dos grandes segredos. A mudança da frequência vibracional, ela faz com que os campos mudem em torno de ti. E aí a gente vai elevando cada vez mais, não só o nosso campo frequencial, mas o campo do que interage com nós. E isso vai abrindo mais e mais campos mais elevados. Então, quando a gente se dá conta, a gente realmente acessa uma outra realidade mais elevada, sem sair daqui. Eu sempre conto, para quem me conhece há mais tempo, né, que me acompanha nas redes sociais há mais tempo, eu digo assim, quando tu tá na outra vibração, o tsunami vai passar do teu lado, não vai te atingir. É assim com tudo, tá? Acho que era sobre isso que a gente queria conversar um pouquinho com vocês. Não vou deixar um vídeo muito longo. Como eu disse, vamos ter muitos momentos aqui de conversas, tá? Que eu entendo que o pessoal que vem para o YouTube é um pessoal que ele quer aprender, que ele quer ouvir, ele quer aprender, ele quer trocar ideia. E não é aquela coisa, aquela urgência como no Instagram. O Instagram mudou muita coisa. E as pessoas elas não param, por exemplo, para ficar contigo quando tu tá falando de um assunto com mais profundidade, elas querem a coisa rápida, porque o sistema é assim. Então, no YouTube eu entendo que é algo que a pessoa realmente vem porque ela quer parar para ouvir, ela quer conversar, ela quer trocar uma ideia, ela quer deixar um comentário, fazer uma avaliação, ela quer aprender algo. Então é isso que a gente vai ter por aqui, tá? 2026 para cada um de vocês de grande despertar. 2026 onde você olhe para dentro de você, que você se permita mudanças, que você entenda que tem algo muito maior também te ancorando, te protegendo, te guiando nos teus caminhos. E que você diga sim todos os dias para a sua melhor versão. E permita-se receber os insights que ela te traz todos os dias, a cada instante do teu dia. Bye, bye.